Olá, Olá, Rogéria. como vai? Muito bem, e você? Muito bem, vamos agora então falar sobre uma ideia de um programa de compliance. Há vários tipos de programas de compliance, vários modelos de programas de compliance, mas hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um programa de compliance que para mim é o mais fácil de entender, o mais completo, o que traz uma visão global que contém os elementos principais e que me parece que tem começo, meio e fim. É o que eu adoto, já adoto há vários anos e me parece que é uma ideia boa para a gente passar para quem ainda não conhece ou que está pensando qual modelo que vai adotar. Fica aqui uma sugestão. Para qualquer programa de compliance, o que tem que fazer antes de começar a implementação? Análise de risco. Antes de um código de ética, antes de políticas, antes de qualquer coisa. Primeira coisa que você tem que saber: quais são os riscos que enfrenta a sua organização? Como é que a gente sabe quais são os principais riscos? Perguntando para os executivos das diversas áreas. Esta é uma realidade que nem todos os compliance officers reconhecem. Muitas vezes as pessoas não têm a humildade de entender que eles não sabem tudo, não conseguem visualizar toda a gama de situações que uma empresa pode enfrentar. Então é necessário perguntar para o outro. Sem dúvida. Um gap analysis. Exatamente. Chamar os chefes, os gerentes, os gestores principais, sentar e entender deles as dificuldades que existem na empresa. Que eles enfrentam, porque Perfeito. Eles sabem quais são os riscos. Eles sabem exatamente as dificuldades pelas quais eles passam todos os dias das suas respectivas áreas. Então você tem que escutá-los. Não adianta a gente partir de um pressuposto de qual seria um risco em tese. Ele sabe qual é o risco verdadeiramente que ele enfrenta todos os dias. O risco concorrencial, o risco mesmo às vezes de vazamento de informação, risco de perda de material, seja perda de material por roubo, seja perda de material por falha no processo, risco ambiental, tributário, trabalhista, multas, fiscalização, de toda a natureza. Então é preciso escutar. O compliance officer, ele tem que o tempo todo se lembrar que ele tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. A gente precisa aprender a se comunicar, mas é preciso muita audição, escutar o que as pessoas têm para falar, muita observação. Primeiro observar, prestar atenção no que está acontecendo antes de fazer um julgamento de valor, antes de tirar uma conclusão apressada. Uma vez que você tem o compliance officer identificou 10 dos riscos que a empresa tem, o que ele faz com isso? Um mapa de riscos. Perfeito. A gente faz o mapa de riscos e aí você classifica o risco de acordo com a intensidade, a probabilidade dele ocorrer, o impacto, Perfeito. O que acontece se ele vier a se tornar uma realidade. E outra coisa, muitas vezes eu não estou falando mais de risco, eu já estou falando de sinistro. Por exemplo, se eu estou falando de uma questão que a empresa decidiu que eu resolvi assumir esse risco. E eu estou falando de um tema de ilegalidade. Se nós estamos falando de ilegalidade, nós não estamos falando mais de risco. Nós estamos falando de sinistro. Só precisamos esperar o momento em que aquilo vai se materializar. É importante deixar bem claro que ilegalidade nunca é uma opção. Ninguém tem autoridade para assumir risco de uma conduta ilegal. Não existe essa hipótese, não existe essa possibilidade, não no mundo do compliance.
você assume risco dentre duas possibilidades lícitas, legalmente permitidas, e aí você escolhe uma que não é a mais tranquila, não é a mais blindada, que pode te trazer uma consequência eventualmente mais arriscada do ponto de vista financeiro, se acontecer alguma coisa, mas você não está trabalhando no campo da ilegalidade. Se eu estiver falando que eu estou assumindo um risco, só que na verdade eu estou falando de que eu estou praticando um crime, por exemplo, esquece, não existe compliance que dê jeito nisso. Para deixar bem claro, às vezes você escolhe entre um cliente ou um trabalho, um job que tem uma dificuldade maior de liquidez do que mas que você pode ter uma rentabilidade maior do que um job que com certeza você vai receber, mas talvez o seu lucro seja reduzido. É esse risco que nós estamos falando. Exatamente. Perfeito. Mas aí, para dar o exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, uma vedação no Código de Defesa do Consumidor com relação a cláusulas abusivas no meu contrato. Aí eu resolvo que vou assumir o risco e colocar aquelas cláusulas leoninas em letra miudinha, não vou dar destaque e taco aquilo na rua. Isso não é assunção de risco. Não. Eu já estou partindo para uma outra categoria, né? Então, voltando, eu estabeleço risco. Há riscos muitas vezes porque o risco ele nasce para morrer. O risco, você abre o risco, mas ele tem que ter data de validade. Você põe o risco, você tem que ter o dono do risco e você tem que ir manejando aquele risco de maneira a verificar quando é que ele vai acabar, quando é que ele vai terminar. Você minimiza os problemas que aquele risco pode te trazer, então você vai trabalhando com ele até o dia que ele deixa de existir. Existem riscos que para você resolver, por exemplo, você tem uma determinada questão sistêmica e você pode resolver aquilo sistemicamente também, mas o custo para você fixar aquele problema no seu sistema, na sua rede de computadores, é tão alto, é tão grande, custaria tanto dinheiro que não compensa mesmo. Então você entende que aquele risco é um risco aceito, porque não estou falando de nada criminoso, simplesmente estou falando de um sistema que talvez deixe o sistema mais lento, mas deixa o sistema mais lento e que no limite um dia ele pode ter realmente uma perda de dado, ele pode no limite lá na frente ter um problema sério. Então você vai administrando, você vai fazendo com auxílio técnico, manutenções, você tem coisas para fazer aqui para você minimizar esse risco e você vai adaptando, porque para você liquidar esse risco seria caríssimo. Então você vai trabalhando com ele da maneira como dá, mas deixa ele lá, ele é um risco aceito, você aceitou esse risco, porque seria caríssimo para você eliminá-lo. Então o valor é tão alto que não compensa. E isso sim é um risco que você pode manter, mas nunca um risco de legalidade. Como eu disse, risco de legalidade é incompatível com compliance. Não existe essa hipótese, não existe. Aí a gente está falando de outra coisa. Esses riscos a gente constrói, põe um mapa e leva para mais alta autoridade dentro da organização, que pode ser o presidente, pode ser o conselho de administração, o comitê de auditoria, o CEO, os acionistas, o board, aí a gente vê. Bem, feita a análise de riscos, nós vamos então começar a trabalhar no nosso programa de compliance. Nos 7 elementos. O primeiro elemento, em inglês, accountability. Antes da gente entrar nos elementos em si, sim, vamos supor que a empresa não tem nada, não tem código de ética, não tem política, não tem procedimento, não tem nada. Você leva esses riscos. Em que momento eu vou pensar, preciso de um código de ética, vou construir um código de ética, preciso de políticas e vou construir essas políticas? Antes dos elementos ou depois dos elementos? Então, o programa de compliance, ele é completo. O código de conduta, as políticas estão
neste contexto. Perfeito. Então, eu vou construir o meu programa de compliance. O primeiro elemento que dá a base é o accountability, que tem gente que chama de roles and responsibilities, papéis e responsabilidades, no qual eu vou definir quem faz o que dentro da organização. Também posso chamar de tone at the top, ou o tom que vem de cima. Embora ele seja a base do meu programa de compliance, se eu, por exemplo, resolver representá-lo numa pirâmide, é a base, é o principal elemento, é o que dá sustentação a todos os demais. Aqui eu tenho todos os recursos. Então, o que eu chamo de recursos? Os recursos materiais. Se eu tenho um sistema, por exemplo, para receber o canal de denúncias, se eu tenho tamanho da área, os tamanho da área, profissionais, pessoas, budget, dinheiro. É impossível você falar para mim: olha, Rogéria, por favor, monta para mim uma área de compliance. E quanto é que eu tenho para gastar? Nada. Então, a gente aqui vai trabalhar com base somente na oração, porque não tem o que fazer. É preciso que se destine uma verba para você poder construir realmente um programa. Mas este elemento, eu digo sempre, é o principal de todos, e especialmente por conta do tone at the top, porque é a voz que vem de cima, é o cara lá de cima, é a mulher lá de cima que tem que dizer: aqui eu só quero negócios limpos, não aceito outro tipo de conversa nessa companhia, e tem que ser a sério, e tem que ser pra valer, não pode ser pra jogar a conversa fora. Até porque quem comanda a empresa direciona para onde ela vai. Exatamente. Se ele quer direcionar para o lado do compliance, a empresa vai atrás. Se ele direcionar para o compliance, mas na verdade é o de papel, então nós vamos ter aí vários problemas. Então, aí eu vou dar um exemplo para você. Eu viro para você e falo assim: Fábio, você tem uma meta e eu quero resultado aqui. E eu não quero saber como é que você atingiu esse resultado. Apenas me traga o número. Eu já estou te dizendo. Com todas as palavras. Faça o que tiver ao seu alcance. Que fazer. Exatamente. Mas me traga o número. Então eu já dei o tom mesmo. O tom e a chave da porta. Vai lá e arromba o cofre. É péssimo. Então esta é a base. Todo mundo tem que saber qual é o seu papel na organização. Para que você está nesta entidade? O que você faz aqui? Então eu sei qual é o meu papel, eu sei o que eu vim fazer nessa empresa. O segundo elemento é Regulatory Oversight, ou o mapa de todas as leis que se aplicam à minha atividade. Cada área tem que saber quais são as leis que se aplicam àquilo que eles exercem, aos empregados fazem dentro da companhia. Isso é interessante porque isso muda de empresa e de ramo. Uma empresa que trabalhe com o meio ambiente vai ter que conhecer a fundo a legislação ambiental. Uma empresa que seja da área financeira tem que estar de olho na CVM, tem que estar de olho na Anbima, em todas essas questões regulatórias e autorregulatórias. Então isso é interessante porque você fala assim: eu quero essa fase, então eu preciso saber o que diz o Código Civil, o Código Penal e acabou. Não, exatamente. E assim, Constituição Federal é uma empresa aberta, SOX. Você tem que conhecer não apenas as leis brasileiras, é uma empresa multinacional, as leis todas de fora. Você tem que conhecer UK Bribery Act, FCPA. É uma gama imensa de leis e todas essas estão ali. E não apenas as leis postas, mas também os projetos de lei, aquilo que está em discussão, para evitar justamente o quê? Que amanhã seja posta uma lei e você seja pego de calça curta, que você seja pego de surpresa. Olha, mudou a tributação justamente do produto que é o carro-chefe da sua empresa. E você faz o quê? Não paga, demite, o que vai acontecer? Então, você tem justamente que já ter se preparado há meses. Então veja que interessante, nesse ponto eu acho que quem está nos assistindo começa a perceber como o compliance pode ser estratégico. Sem dúvida alguma. Estratégico, te permite se adiantar inclusive em relação aos seus concorrentes. Você se prepara,
você consegue já preparar a sua organização para no dia seguinte a uma mudança, já está preparado, já está na frente dos seus concorrentes, já sair fazendo as coisas direito. Vou te dar um outro exemplo. Transporte de carga. É carga perigosa? Eu tenho maneiras corretas de transportar. É carga viva? Eu tenho a maneira perfeita. Tem licença, precisa de autorização. Exato, tem toda uma normativa específica. É preciso conhecer isso tudo para poder fazer um trabalho bem feito. Em todas as áreas você precisa ter conhecimento. Eu estou fazendo transporte de valor, tem várias normas específicas. Quando é que pode usar armamento, qual armamento que pode usar, todo o treinamento que tem que fazer. Os transportes, que tipo de autorização para rodar com esses transportes. Sim, para tudo. Para tudo. Táxi, tem toda uma normativa para táxi. Eu vou abrir uma clínica médica, quantas normas a gente tem para tratar exatamente desse tema da saúde? Então, tudo isso vem nessa segunda camada, que é a camada das leis. Eu preciso ter alguém que acompanhe essas leis para mim. Quem é que vai ficar encarregado de fazer esse tracking, tanto das leis que estão em discussão nas diversas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional? iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.